Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos dar uma olhada em mais alguns palpites de tema para a redação do Enem de 2025. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas por aí, né? Então, vamos começar observando o seguinte, eu já postei aqui um vídeo com alguns palpites de tema para o Enem de 2025. Caso tu não tenha assistido, dá uma olhada, o vídeo está linkado aqui embaixo, né? Agora, é claro que palpites são apenas palpites, né? Chutar uma ideia de tema, muitos professores fazem, muita gente está fazendo aqui, e acho que temos que fazer isso para preparar vocês, né, para essa prova. É importante que vocês estejam preparados para escrever sobre esses temas, porque são temas muito atuais, né, e que têm realmente chance de aparecer na prova. Mas é só chute, né? Se a gente acertar, que bom, porque a gente já deu a dica, vocês já estavam preparados. Mas não temos como ter certeza de qual será o tema, né? E é bom prestar atenção nesses temas também, porque mesmo que eles não apareçam no Enem, é bem provável, bem possível que eles acabem aparecendo em outros concursos por aí. Então, estar preparado para escrever sobre eles é muito interessante. E vamos começar falando do primeiro tema, então, aqui, impasses para a taxação de grandes fortunas no Brasil, né? Esse é um tema muito atual, que tem sido muito discutido aqui no Brasil, mas não só, né? No mundo inteiro esse assunto tem sido tratado, porque a desigualdade social e, sobretudo, a desigualdade de renda não é algo exclusivo do Brasil, né? E para discutir esse assunto, um bom repertório é esse livro aí, O Capital, do economista francês Thomas Piketty. Se fala Thomas justamente porque ele é francês, né? E ele defende que a concentração de riqueza tende a aumentar sem mecanismos de redistribuição, como a taxação de grandes fortunas, né? Então é um livro muito importante para argumentar que a taxação dos super ricos é uma estratégia que pode ser aplicada de forma global no mundo inteiro para reduzir a desigualdade, né? Acho que é um assunto quente, é um assunto que tem sido muito debatido aqui. O governo tentou aprovar uma reforma de taxação de impostos, em parte conseguiu, né? Mas não exatamente como o projeto havia sido apresentado inicialmente. Mas, de qualquer forma, estamos caminhando, né, para algumas mudanças na taxação dos impostos, né? Depois, segundo tema, ó, a disseminação do uso de cigarros eletrônicos na sociedade brasileira, né? Esse é um tema que tem sido muito debatido também, porque muitos jovens têm aderido ao uso de cigarros eletrônicos, né, os chamados vapes, e inclusive tem adoecido muito cedo, né? Outro dia eu li uma matéria de um jovem que com 18 anos já tinha desenvolvido câncer de pulmão. Então é um problema de saúde gravíssimo, né? E aí um bom repertório é uma pesquisa da Fiocruz, né, um estudo nacional sobre o uso de drogas de 2023, que aponta o crescimento expressivo do uso de cigarros eletrônicos entre jovens, especialmente no ambiente escolar e universitário, né? Até na escola estão fumando cigarros eletrônicos, né? Na escola eles acabam fumando no banheiro, né, em ambientes mais reservados, e como é o tipo de cigarro que não deixa cheiro, né, é muito difícil de identificar. Então, é urgente discutir o assunto, combater esse problema, porque o cigarro eletrônico ele é muito mais violento, muito mais grave, muito mais venenoso do que o cigarro comum, né? Depois, terceiro tema, caminhos para estimular a doação de órgãos no Brasil. Esse é um assunto que também tem sido muito debatido, né? Desde sempre. Enfim, as pessoas têm um pouco de receio, um pouco de medo de deixar registrado que querem doar seus órgãos, né? O que, no fundo, é respeitável, mas também é questionável, né? Porque não há nenhum problema em doar órgãos, claro, quando a pessoa entra num estado em que não tem como se recuperar, né? E aqui um bom pensamento é este, ó, do Emmanuel Levinas, e a ética do rosto do outro, né? Ele diz o seguinte: ele destaca que a responsabilidade ética começa no reconhecimento do outro como sujeito, e isso pode ser usado para sustentar a ideia de que doar órgãos é um ato de responsabilidade ética com quem sofre e espera por uma chance de viver, né? Então, a doação de órgãos representa a esperança da vida para outra pessoa, por isso é um argumento muito interessante esse do Emmanuel Levinas, né? Depois, quarto assunto, que também acho um assunto muito interessante, muito quente,
consequências da pobreza menstrual no Brasil, né? Quer dizer, a dificuldade que muitas meninas, muitas mulheres têm de ter acesso a absorventes, né? Enfim, a equipamentos para enfim, lidar com o período menstrual, né? E aqui temos um documentário que trata desse assunto em português. O documentário se chama Absorvendo o Tabu, uma produção norte-americana que mostra como a pobreza menstrual afeta a educação e a dignidade de mulheres na Índia. Apesar de ser outro país, né, o documentário espelha os desafios enfrentados no Brasil, sendo útil para ampliar a perspectiva global do problema. É um problema que atinge muitas meninas aqui, muitas meninas deixam de ir à escola porque estão no período menstrual, né? Isso é um problema grave. As meninas não poderiam, não deveriam deixar de ir à escola por causa disso, né? Depois, outro assunto muito quente, há anos vários professores têm apontado esse assunto como um assunto potencial para o Enem, a crise do sistema carcerário em questão no Brasil contemporâneo, né? A crise do sistema prisional, enfim. E aí um ótimo repertório para isso é o filme Carandiru, do Hector Babenco, ou então também, claro, o livro do Drauzio Varela, que se chama também Carandiru, né? O filme é baseado no livro do Drauzio, e o filme retrata o cotidiano de presos e a brutalidade do sistema carcerário, culminando com o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, né? No qual foram assassinados 111 presos, né? É um forte exemplo da desumanização dentro do sistema prisional, considerando o que acabou de acontecer agora no Rio de Janeiro, né, com mais de 120 mortos na favela da Penha. Então é um assunto também bem atual, né? Sexto palpite aqui, caminhos para promover a revisão de monumentos em homenagens a figuras históricas no Brasil. Esse tema também tem sido apontado por alguns professores, né, como um tema muito atual, muito interessante, porque muita gente tem questionado, né, a validade de manter de pé monumentos que homenageiam figuras que estiveram ligadas, por exemplo, à escravidão ou que defenderam países de guerras, né, mas defenderam de forma cruel, desrespeitando os direitos humanos, né? Então, muitos países, muitos estados têm questionado a validade desses monumentos, né? E aqui um bom repertório é o Walter Benjamin, né, no seu conceito de história, né? Ele diz assim, ele afirma que todo monumento de civilização também é um monumento de barbárie, né? Essa citação é perfeita para discutir como homenagens históricas podem ocultar violências praticadas pelas figuras exaltadas aí, né? Walter Benjamin, grande filósofo e pensador e crítico literário, enfim, né, da Alemanha, um cara genial. Depois, sétimo assunto para hoje, desafios para diminuir o uso de agrotóxicos no Brasil. Esse é um tema também difícil de debater, a resistência com relação a esse assunto, né? E aqui uma sugestão é O Veneno Está na Mesa, né? Filme do Silvio Tendler, né? Um documentário que expõe o impacto dos agrotóxicos no Brasil com depoimentos de especialistas e de vítimas. Excelente para mostrar a realidade brasileira, os riscos à saúde e as relações políticas envolvidas no uso dessas substâncias. E a verdade é a seguinte, né? A gente está ingerindo veneno, né? Toda vez que a gente come, né? Pode ser um pouco trágico falar dessa forma, pode ser um pouco exagerado, mas assim, boa parte do que a gente consome carrega veneno, né? Impressionante, e acho que isso explica, por exemplo, os casos de câncer que a gente tem no Brasil, né? Não só no Brasil, é claro, mas esse é um problema muito grave aqui e, enfim, precisamos estar atentos para ele, né? Depois, oitavo tema de hoje aqui, desafios para prever e evitar desastres ambientais no Brasil. Muita gente também está apostando nesse assunto. É bom lembrar o que aconteceu aqui em Porto Alegre em 2024, né? Tivemos uma enchente que tomou conta do centro da cidade e de algumas outras áreas, da Zona Norte, na Zona Sul, enfim, muitas casas, muitas residências alagadas, muita gente perdeu tudo que tinha, né? Aliás, em toda a região metropolitana, aliás, para quase todo o estado, né, foi atingido por essa enchente, por essa tragédia, enfim, os locais que não foram atingidos por enchente foram atingidos por chuvas torrenciais, né? Então, uma situação muito, muito preocupante, muita gente faleceu, muita gente, enfim, perdeu tudo que tinha, né? E aí, um bom repertório para discutir
né, os desafios para enfrentar então esses desastres ambientais, é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, né, o grande líder indígena, que nesse livro critica a lógica destrutiva da sociedade ocidental e propõe uma reconexão com a natureza. Ele pode ser usado para mostrar que a prevenção de desastres exige mudanças de mentalidade e respeito ao meio ambiente, né? Muito bem, é um grande livro, recomendo, um livro bem legal, um livro curtinho, gostoso de ler, né? O Krenak escreve de uma forma leve, agradável, enfim, é um livro bem legal, tá? E nono tema, para a gente fechar, ó, desafios para a efetivação do cuidado com a pessoa idosa no Brasil, né? Esse tema também tem sido apontado como um tema interessante para aparecer no Enem, muita gente tem sugerido que pode ser algo relacionado ao cuidado com o idoso, porque nos últimos anos nós tivemos, né, propostas que se relacionaram com a mulher, com os povos originários, no ano passado a questão da herança africana, né? E ainda não olhamos para os idosos, né? Em anos anteriores já tivemos também intolerância religiosa, já tivemos um olhar voltado para a criança, né? E os idosos ainda não apareceram. Então, este pode ser um assunto quente também para o Enem, e aí é legal citar, claro, o Estatuto do Idoso, né, que garante direitos fundamentais às pessoas com 60 anos ou mais, como atendimento prioritário em saúde, transporte e assistência social. Ele pode ser usado para mostrar que, embora haja base legal sólida, o desafio está na efetivação prática desses direitos, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam preparados. Caso não tenham escrito sobre algum desses temas, se preparem, porque o Enem está aí e esses temas são temas que realmente podem aparecer na prova. Então, desde já, por favor, sigam o canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas. E caso tu precise de mais repertórios, não se esqueça de usar a Maria do Socorro, né? O GPT que eu criei para auxiliar vocês na busca por repertórios, tá? Tá linkado aí. É isso aí. Valeu, valeu. Foi um prazer. Feito!